Rui Barbosa, um dos grandes intelectuais e das mentes mais brilhantes do Brasil, um dos organizadores da República, um homem que foi coautor da Primeira República. Ele é uma referência. O Brasil todo sabe da memória de Rui Barbosa. Ele disse algo interessante que até se tornou uma profecia. Está se cumprindo nos dias atuais. Ele disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa disse isso há muito tempo. E isso desenha o cenário atual, desenha o cenário contemporâneo da sociedade. Parece que ser honesto hoje é algo tão extraordinário. Se alguém acha uma quantidade de dinheiro e devolve para o dono e procura rede de televisão, rede, rádio, internet para devolver o dinheiro, ele fica famoso. Como se fosse algo extraordinário. Não é nada de extraordinário você achar um dinheiro e devolver para o dono. É algo normal. Mas a honestidade, a honra, estão cada vez mais defasadas na mente humana. Há uma decadência moral, física, espiritual, psicológica, de identidade. Eu prefiro chamar isso de inversão de valores. Há uma inversão de valores violenta. E a sociedade contemporânea, nós presenciamos isso de forma terrível. Veja no Brasil a violência hoje. Chegou a um nível insuportável. Quem não lembra daquela situação de um rapaz, de um menino de 6 anos, que foi arrastado por cerca de 5 a 6 quilômetros no Rio de Janeiro. Ele ficou agarrado no cinto e os rapazes pegaram o carro e andaram com o carro com essa criança arrastada. Vocês lembram dessa história? A maioria de vocês lembra dessa história, mas teve um detalhe nessa história que vocês talvez não lembram. O detalhe dessa história é que esse menino era de uma igreja presbiteriana na Barra da Tijuca. Esse menino que foi arrastado. E por incrível que pareça, o líder dos bandidos que estava naquela ocasião frequentava a mesma igreja. Então há uma crueldade, mas também há uma infidelidade. Vivemos numa sociedade onde a fidelidade parece ser virtude pré-histórica. É só você olhar para os casais. Há uma infidelidade conjugal terrível. E isso tem sido passado como normal. Há uma corrupção moral também, além dessa infidelidade. Vivemos em um país onde a corrupção se tornou uma epidemia, a ponto de corromper 3 classes: a classe política, a polícia e a classe eclesiástica. Corrompeu. Sabe, foi feita uma pesquisa, existem 3 classes, as 3 classes mais desacreditadas no Brasil: político, polícia e pastor. Por incrível que pareça. Quais são as classes mais desacreditadas?
as que tinham que cuidar da moral e da ética, as que tinham que colocar normativas em relação à ética, a verdades, ao direito, algo que diz respeito à organização. Então, a corrupção moral alastrou. Nós falamos da corrupção política, mas nós vamos na fila de banco e pegamos aquele monte de boleto, conhecemos um amigo que está chegando na boca do caixa e entregamos ele meio despistado. Paga para mim aí. Nós falamos da corrupção dos políticos, mas temos coragem de negligenciar o dízimo, temos coragem de furar uma fila, temos coragem de comprar e não pagar, temos coragem de uma série de coisas, temos coragem de pegar um troco errado e não devolver. Então, a corrupção está geral. Há uma decadência, a corrupção moral, há uma decadência espiritual. E isso, infelizmente, invadiram as igrejas. As igrejas evangélicas, até algum tempo atrás, eram consideradas guardiãs dos valores absolutos. Hoje, meu irmão, muitas das igrejas, infelizmente, a gente tem que falar isso. Dá glória a Deus, porque você está numa denominação séria, onde tem homens treinados, que passam pelo crivo. Nossos pastores, só para você saber, pastor da Batista Nacional, ele tem que fazer seminário, ele tem que passar por um tempo probatório junto com um pastor da igreja local, em treinamento, para depois o pastor da igreja local, que é membro da ordem de ministros, pedir juntamente com a igreja a ordenação desse obreiro. Ele vai levar de 6 a 8 anos até ele se formar pastor, se tornar pastor consagrado. Agora a gente vê o cara abre onde quer, põe uma igreja em qualquer lugar, não aceita correção, se rebela, abre um ministério e muitos vão atrás. E muitos vão atrás. E eu pergunto para você, pode um cego guiar outro? Pode um cego guiar outro cego? Mas está cheio de gente sendo guiado por cego. Então a decadência invadiu a igreja era para ser a guardiã da moral. A igreja está hoje muito conhecida pelas redes sociais, pelos seus escândalos. Se tornaram latentes os escândalos dos crentes, dos líderes, dos pastores, de muitas coisas, dos padres, e uma série de pessoas estão sendo colocadas para fora as vísceras do pecado de quem deveria coibir o pecado. A igreja deve ser conhecida pela sua vida piedosa. O povo chamado cristão é considerado como referência de honestidade. Deve ser, mas hoje tem muita gente falando assim: Deus me livre de crente, crente caloteiro, mal pagador, mau caráter. Por que eu estou falando isso? Porque o texto que eu li dos Salmos é um texto que tem a ver com fundamento. Veja o verso de número 3, qual é a constatação que o salmista faz? Ora, destruídos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Davi chegou a uma conclusão que os fundamentos, quando eles são destruídos de uma sociedade, o que o justo vai fazer? Ele faz uma pergunta. Se os fundamentos, as bases da família tradicional, da igreja de Deus, das pessoas que deveriam ser referência de moral e de fundamento, estão rachados, quando aqueles que deveriam legislar, quando aqueles que deveriam organizar, quando aqueles que deveriam santificar, quando aqueles que deveriam colocar um padrão de moral estão com os fundamentos quebrados,
o que o justo pode fazer, o que nós poderemos fazer. Confiar em quem, ter segurança em quem, para onde iremos nós? Se eu olho para um lado, se eu olho para o outro, eu tenho dúvida, eu tenho questionamento a respeito, porque eu vejo os fundamentos, os alicerces da sociedade sendo quebrados, desestruturados, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de prostituição, cheio de roubo, cheio de corrupção. E é assim que nós estamos vendo o quadro de toda essa sociedade hoje. Inclusive, alguns meandros da igreja, alguns ministérios, alguns líderes enveredaram por esse lado. O texto tem a ver com isso. O texto que nós lemos, Davi, se você for ver o contexto histórico, lá em 1 Samuel no capítulo 23, esse salmo tem a ver com 1 Samuel 23. Davi estava escondido no outeiro de Aquilá, em frente a Gesimon. Por quê? Porque o rei Saul fazia o que queria. O rei Saul se levantou com 3.000 homens, diz o capítulo 26 de 1 Samuel. 3.000 homens. Lá no capítulo 23 diz que Davi permanecia nas montanhas, escondido, porque ele pegou um exército com 3.000 pessoas para perseguir Davi, para matar. O rei fazia o que queria. E quando o governo faz o que quer, e quando aquele que tem o poder faz o que quer, o que fazer. Então esse salmo foi composto por Davi na ocasião em que ele estava sendo perseguido por toda a corte, por todo o exército do rei. Então aí Davi chega à constatação de que os fundamentos estavam quebrados. Veja os salmos. O início ele diz: olha, Senhor, no Senhor me refugio. Como pois diz a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois os ímpios armam cerco, armam arco, põem flechas na corda para atirar as ocultas, quer dizer, a traição. Eles querem nos matar à traição. Então essa é a realidade desse salmo. Está constatando uma decadência moral, espiritual, política, uma decadência generalizada. Ele era o rei, o Saul era o rei, fazia o que queria, estava perseguindo Davi, e Davi chegou a essa conclusão. E eu creio que em grande parte do nosso país, irmão, nós estamos vivendo essa realidade. A realidade nua e crua de que os fundamentos da nossa nação estão abalada. Os irmãos concordam comigo? Os fundamentos morais, éticos, políticos, religiosos, sociais estão abalados. Abalados. A ambulância que era para chegar para levar o doente, o político vendeu e pegou o dinheiro da ambulância. A merenda que era para chegar na creche, o político pegou o dinheiro. E eu não estou dizendo isso de político, que todos os políticos são iguais. Eu estou dizendo assim, eu já acabei de falar dos pastores. E em todos os lugares tem pessoas que guardam o conserto, que guardam a aliança. Tem gente honesta e tem gente desonesta. Mas as bases da nossa nação estão quebradas. O fundamento dessa nação, o fundamento da família tradicional, o fundamento moral, de respeito, pais e filhos. Você vê o jeito que os filhos tratam os pais hoje? Deus colocou essa palavra em meu coração para eu terminar essa campanha, falando dos fundamentos. Renovar fundamentos, ver uma esperança em Deus para tudo isso. O salmista vai ver uma esperança em Deus para tudo isso. Já já eu vou chegar lá, mas eu tenho que conscientizar você. Você que é filho, você já viu as respostas que os filhos dão aos pais? Você já viu como é que trata hoje? Você já viu como as mulheres estão atiradas? Não estou dizendo de você que é crente não, irmão. Tomara que você não esteja assim. Eu creio que você não está assim não. Mas você vê como é que está a nossa realidade?
As mulheres, elas devem cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo, proteger aquilo que é mais precioso. Mas não, coloca um decotão assim. Crente. Faz biquinho e põe dedinho na boca. E posta no Facebook. Você é crente, varoa. Serva de Deus. Está tudo arrebentado. E isso tem invadido o corpo santo, místico, o corpo de Cristo, a igreja. Nós precisamos organizar nossa vida e ver o que aqui é santo, o que é profano. Nós não podemos entrar na ideia, porque os fundamentos estão quebrados, todo mundo está fazendo assim. Aí todo mundo faz, você faz também. Aí você faz rolo, faz negócio, faz tudo quanto é tipo de gambira. E se você passar bem, se der certo para você, tá bom. Nem que furou o olho do outro, mas para você deu certo, então Deus te prosperou. Errado. Nós estamos vivendo um tempo assim, que o que importa não é a verdade, e sim o que funciona. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não interessam pelo que é certo, e sim pelo que dá certo. Tem uma diferença, irmão. Não interessa por aquilo que é certo, e sim pelo que dá certo. Deu certo para você é certo, e nem sempre o que dá certo é certo. Tem muita coisa dando certo aí, mas no final vai dar errado. Tem caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Quem me entende, dá um glória a Deus, que eu estou sentindo vocês meio assim, É porque o cinto parece que está apertando devagar, né? Mas é assim mesmo. Tá bom? Que o remédio vai fazendo efeito assim, devagarinho, para você não sentir nenhum tipo de mal-estar. Tá bom? Dá glória a Deus aí. Que a dose não pode ser de uma vez, senão pode ser que dá uma overdose. Então tem que colocar o remédio, a quantidade certinha. Fala com quem está ao seu lado, fica tranquilo. Vai ter um pouquinho para você também. Pode falar. Dá glória a Deus aí. As pessoas estão optando, não importa como a igreja cresce, desde que cresça. O negócio é ver a multidão. Desde que cresça, cresça de qualquer jeito. Não precisa sacrificar, não. As pessoas negam o conceito da moralidade, da verdade. Colocam os seus sentimentos acima da verdade de Deus. Essa realidade invadiu a igreja. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo o evangelho do consumo. Olha para mim, igreja. Eu quero explicar um pouquinho para você a respeito do evangelho do consumo. E veja se você não é um consumidor do evangelho. Veja se você é um crente ou um consumidor do evangelho. Veja se você é um crente ou um consumidor do evangelho. Porque o consumidor do evangelho é aquele que gosta que as pessoas pregam o que eles querem ouvir. Se você é daqueles irmãos que gosta que o pregador pregue aquilo que você gosta de ouvir, você é um consumidor do evangelho. Você acessa a mensagem que você gosta de ouvir, é seletivo naquilo que você ouve, opta por alguns assuntos que se encaixa com o perfil profético para você viver, e outros assuntos que lhe corrige, que lhe ensina, que educa, você deleta. Se você faz isso, se você seleciona profeta, se você seleciona mensagem para ouvir, se você não sente bem com alguns tipos de mensagem, se você não sente bem com algum tipo de mensagem que corrige, que ensina, você não é um crente genuinamente verdadeiro, você é um consumidor do evangelho. Você veio para consumir uma mensagem e não para receber uma palavra.
As pessoas hoje, irmãos, nossa geração está assim. Não há mais uma pregação poderosa da palavra. Elas não querem uma exposição das Escrituras. Elas querem uma revelação profética sobre novidades que estão por vir. Se você quer uma revelação profética das novidades que estão por vir, é porque você é um consumidor do Evangelho. Se você está atrás de mais uma revelação, é porque você é um consumidor do Evangelho. É porque você não está satisfeito, você não está consciente, você não está convicto de que essa palavra, ela é a revelação suficiente de Deus para a sua vida e para a sua família. Se você quer uma outra revelação que não está aqui, você é um consumidor do Evangelho, não um adorador da palavra. Então, nós precisamos entender que eu estou falando de fundamentos. E os fundamentos da sociedade estão abalados e os fundamentos da igreja estão querendo se abalar. Só que não vão se abalar porque o fundamento da igreja é Jesus. O fundamento da igreja é a palavra. Agora, você não pode querer trazer essa ideia momentânea que o mundo está vivendo e tentar introduzir dentro da igreja de Deus, porque não vai se encaixar. Porque aqui o fundamento é Jesus, ele não se abala, ele não quebra, a palavra não muda. Olha para mim, igreja, ou você se enquadra com a palavra de Deus, ou então esse evangelho não serve para você. Ou eu enquadro no padrão da palavra, ou eu não sirvo a Deus, ou eu não tenho evangelho para seguir, porque a palavra tem um padrão. E nesses últimos dias, a Bíblia diz que vai dar coceira nos ouvidos, vai dar comichão nos ouvidos, as pessoas não vão aguentar ouvir a sã doutrina ser pregada, elas vão correr da sã doutrina, elas procurarão homens que exaltem mais o ser humano do que o divino, o Senhor. Você vê que essas pregações que são centradas no homem, antropocêntricas, ligadas ao homem, elas têm mais popularidade do que quando você pega um texto bíblico para expor as verdades da Bíblia para o povo. Essas ministrações encharcadas com o triunfalismo, com o ego do pregador. Olhe para mim que eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você sai da igreja dizendo, nossa, que pregador, você toma cuidado. Quando você sai da igreja exaltando o pregador, você está no caminho errado. Sabe como que você tem que sair daqui de dentro? Falando assim, nosso Deus, que palavra, que palavra. Todo pregador que prega a palavra e as pessoas saem exaltando a palavra, é porque o pregador se escondeu e exaltou a palavra. Agora todo pregador que o povo sai lá na porta falando, que pregador tremendo, é porque ele escondeu a palavra e mostrou ele para o povo. Nós estamos vivendo tempo de inversões de valores. Toma cuidado onde você está pisando seu pé. Toma cuidado quem está ministrando sobre sua vida. Toma cuidado quem você está chamando de santo. Toma cuidado porque Deus não vai tomar você por inocente. Nós somos a igreja de Deus e Deus vai fazer um avivamento nessa igreja, mas precisa ter um alinhamento. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Após essa constatação de Davi, que os fundamentos estão arrebentados, tem que ter uma solução. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Dita essas palavras, a constatação de que a violência do inimigo é implacável, a constatação que a política do inimigo é enganadora, é traiçoeira, é escura, é às escuras, é às ocultas, a constatação de que a ação desse inimigo é demolidora, que os ímpios destroem
destrói os fundamentos, colocam por terra valores absolutos, arranca os marcos antigos. Ele constata tudo isso. Surge duas opções interessantes. Primeira opção é que Davi tem duas chances para se sentir seguro. Repita comigo: a segurança, ela se manifesta de duas formas. Diga isso. A segurança, ela se manifesta de duas formas. Primeira forma que a segurança se manifesta, ela se manifesta te dando a opção de fuga, ou então dando a opção que fique. A ideia é passada aqui de uma fuga. Fugirei para as montanhas? Tem a pergunta. Davi viveu fugindo de Saul. Eu vou fugir diante desse quadro caótico, diante da constatação dos fundamentos arrebentados na nação, em todas as esferas, em todos os âmbitos. O que eu devo fazer? Fugir ou ficar? Porque se eu fugir, eu me sinto seguro em tentar escapar. Todas as vezes porque a segurança se manifesta quando você tenta escapar. Você está com medo de alguma coisa, o que você vai fazer? Perna para quem te quer. Corre que você vai ficar seguro. É uma chance, é uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de fugir. Está vendo isso aqui? Eu vou para outra cidade. Está vendo isso aqui? Eu vou para outro estado. Está vendo isso aqui? Eu vou para qualquer lugar do mundo. Você pode fazer isso para tentar achar segurança. Mas Davi não fugiu. O texto dos Salmos vai dizer que Davi ficou, porque fugir é covardia. Nós temos exemplos de fuga na Bíblia. Por exemplo, Jeremias fugiu porque não queria o ministério. Ele disse: eu não vou mais. Eu não vou Lá no Jeremias 20, verso 9, fala que ele disse assim declaradamente: eu não vou falar mais no teu nome. Então fica tranquilo, não é só você que quer desanimar não. Jeremias também quis. O profeta Elias fugiu da perseguição de Jezabel. Jonas tentou fugir de Deus, comprou a passagem, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Então uma série de pessoas fugiram de Deus. Pedro tentou levar Jesus a fugir da cruz. Pedro disse: não, Jesus, não vai não. Então há a opção da fuga diante do caos. Para onde você vai? Para onde você vai correr? É igual a canção que nós cantamos aqui: para onde eu irei? Se não tem para onde ir. Eu acho tão interessante essa música. Para onde eu irei? Olha a resposta: se não tem para onde ir. A opção existe, mas a fuga não resolve. A opção de tentar se sentir seguro de alguma maneira fugindo existe. Você pode tentar fugir, mas não resolve. Você pode tentar fugir para se sentir seguro, mas lá onde você chegar, a insegurança vai te alcançar. Porque a segurança não diz respeito a lugares, diz respeito a quem está conosco. Aleluia. A segurança não diz respeito a lugar, e diz respeito a quem vai comigo, quem está comigo. Aleluia. A segurança no barco estava lá, sabe por quê? Não é porque o barco era bom, não. Era porque Jesus estava no barco. Então ficar é covardia. Fugir é covardia, ficar é valentia. Fugir é negar a confiança em Deus. Ficar é optar por confiar na pessoa do Senhor. Então Davi fica, nesse salmo, ele encontra 3 razões importantes para triunfar sobre o medo. Eu quero pensar com vocês sobre o medo, sobre todas essas questões e da perseguição que ele estava enfrentando, e talvez alguma dessas questões fale com você.
para você enfrentar esse tempo difícil, não só a nível de igreja, mas a nível de nação também, e que você possa entender e renovar os fundamentos da moral, da ética na sua vida e conseguir vencer de forma moral e ética para a glória de Deus, ser um crente melhor, não apenas um consumidor da fé. Primeiro, verso de número 4 do Salmo 11 diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Davi encontra uma razão importante para ficar e para encarar toda essa realidade. A primeira razão é a soberania de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus. Ele diz assim: diante de tudo isso, Deus está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A soberania de Deus, a soberania de Deus, a resposta de Davi a tudo isso, ele está dizendo: o Senhor reina, o Senhor está no trono. Ele não apenas reina no céu, mas também reina na terra. Ele está no seu santo templo, ele está na igreja, ele habita na igreja, ele habita através da igreja. Ainda que a cultura do mundo destrua os fundamentos da sociedade, o povo de Deus está seguro. Ainda que a cultura mundana, a cultura diabólica, satânica dessa sociedade perversa e corrompida destrua os fundamentos dessa sociedade, o Senhor está no santo templo, o Senhor está no santo monte. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é soberano, não perdeu o controle. Só o mundo pode cambalear e perder o controle, mas Deus está no comando das coisas. Então ele conscientiza que Deus é soberano e para reinar mesmo que tudo esteja mal. Está indo de mal a pior? Ele está no seu santo templo. Ele está no seu santo templo. Deus está presente. Repita comigo: Deus está presente. Fala alto. Ele nunca foge. Amém? Deus não está fugindo, irmão. Deus está junto, está presente. Davi começa a ter convicções na sua vida de que Deus está presente e não fugindo. Ele está no trono, ele governa. O salmista olha os fundamentos destruídos debaixo dos seus pés, mas vê o trono inabalável de Deus acima da sua cabeça. A terra pode estar em crise, mas o céu não está. Diante de toda essa constatação que nós fizemos, o céu não está em crise. Deus não abriu falência. Deus não fechou. O céu não passa por recessão. O PIB do céu não está em baixa. O horário do céu não alterou. O tempo de Deus é o mesmo tempo. A soberania de Deus é a mesma. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Então, você vai enfrentar todas as circunstâncias. E o justo, a Bíblia diz, viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Não caia na esparrela de acreditar que porque tudo está indo por água abaixo, você também vai naufragar. Porque você não vai. O mundo pode naufragar, mas você não vai, porque você está sobre o fundamento que é Jesus, e Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, Ele é a rocha angular, e aonde você está com os seus pés, é em cima dessa rocha. Se você está, o seu barco não vai afundar, a sua casa não vai afundar, a sua família não vai afundar, o seu casamento não vai afundar. Se você estiver sobre essa rocha, sobre esse fundamento, os alicerces do mundo podem se abalar, mas a sua casa não vai abalar, a sua história de vida não vai se abalar. Você vai passar por cima de tudo isso, vai vencer. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele está no controle da sua vida. Se você crê nisso, receba essa palavra de vitória. Segundo verso de número 6, além dele ver a soberania de Deus, ele vê o juízo de Deus. Ele consegue captar o juízo de Deus no meio da destruição dos fundamentos da terra, de toda essa cultura. Verso 6, sobre os ímpios fará chover brasa de fogo e de enxofre.
Um vento escaldante será a sua herança. Meu Deus do céu. Tem outra tradução aí? Essa aí eu não entendo, em inglês é mistério demais. Aí é muito forte, os meninos partiu para o inglês e eu não dou conta. Calma, calma, calma que eu vou chegar lá. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo. Rapaz. A minha tradução aqui diz assim que isso aí será, vento escaldante será a sua herança. Aquele vento, aquele calor, aquele mormaço, é a herança deles. Irmão, ele vê o juízo de Deus. Os ímpios que tramam, que corrompem, que destroem os fundamentos, não escaparão do juízo de Deus. Talvez você fique olhando aí para as pessoas que não servem a Deus, né? E tem uma vidona, aleluia, mistério. O camarada vai para lá, vem para cá, tem dinheiro, tem vida regalada, e só na farra, e você dando um duro, orando, jejuando, vindo na campanha 5 da manhã, trazendo o dízimo na igreja, ofertando, e você passando assim, passa de ladinho que não cabe, assim tem hora, apertado. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Irmão, os ímpios são como a palha seca. Você não faz parte dessa turma não, você é servo de Deus, você é filho de Deus. Olha o que o salmista contempla, que os ímpios, esses que corrompem, que destroem os fundamentos, eles não escaparão do juízo de Deus. Pode escapar do juízo dos homens. Aqui eles mentem, aqui eles corrompem, aqui eles pegam o dinheiro do mais pobre e põem no bolso, mas eles não escaparão do juízo de Deus. Fica pensando que Deus é bom, que no finalzinho vai passar a mão em tudo isso, não, que não vai não, irmão. Deus é fogo consumidor. Deus vai punir quem tiver que ser punido. Deus vai corrigir quem tiver que ser corrigido. Não entra nessa onda que não vai ser corrigido, não. Vai. E na hora de Deus, não é na minha hora não, é na hora de Deus. O que nós não podemos é ficar pensando e olhando para eles como se eles tivessem vantagem. Deus mandou o seu juízo. Você vai concordar comigo. Pastor, Deus vai perdoar essas pessoas no final. Eles podem fazer o que quiser, mas Deus é bom, Ele vai perdoar. Sabe quando é que eu sei que Deus vai fazer uma coisa? Quando Ele já fez antes. Deus já aplicou o juízo antes na Bíblia? Alguma vez na Bíblia Deus já exerceu juízo? Já ou não? Sim ou não? Deus mandou o seu juízo no dilúvio. Deus mandou o seu juízo em Sodoma. Deus mandou o seu juízo na Torre de Babel. Quando Deus desalojou ou desintegrou todas as nações, Ele mandou o juízo lá. No evento de Babel, depois dispersou os cananitas, Ele exerceu o juízo na queda de Jerusalém, na queda de Babilônia, nos grandes impérios. Só que tem um juízo maior ainda para ser exercido por Deus, que é chamado juízo final. Todos nós teremos que comparecer diante de Deus no grande tribunal. Vai ser o dia do juízo final. Você está pronto, irmão? Davi viu o juízo. Percebeu isso aí? E por último, ele viu a recompensa. Dá glória a Deus. Mexe com quem está ao seu lado e fala, tem recompensa para nós também, irmão. Não é só juízo, não, misericórdia. Tem recompensa para aqueles que perseveram
Davi viu a recompensa, verso de número 7. Pois o Senhor é justo, ama a justiça, o seu rosto está voltado para aqueles que são retos. Aleluia! Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos de coração. O rosto de Deus está voltado para você. Nesse exato momento, os olhos de Deus estão inclinados lá para a sua casa. Nesse exato momento, os olhos de Deus estão inclinados na sua família, na sua vida. Fica tranquilo. Não se desespera. Não pensa que o mundo, porque o mundo está assim, Deus perdeu o comando, que Ele não perdeu. Ele está no controle, Ele é soberano. Ele vai exercer juízo no tempo dEle, mas Ele também vai trazer a recompensa para aqueles que perseveraram até o fim. O Salmo termina da maneira que começa. Começa com a sua soberania e termina com a sua soberania. E na soberania de Deus, a intervenção de Deus, Ele traz suas recompensas. Ele traz resposta ao medo. Ele traz resposta para a frustração. E quando Davi olha, ele vê que Deus está olhando para aqueles que são justos e para aqueles que são retos.